Bom, gente, então, eu diria que nós chegamos num ponto marcante do curso, né? A gente concluiu o estudo de juros e descontos, que é a parte primária, a parte básica da matemática financeira. Recomendo que você só vá adiante se você tiver de fato compreendido isso. Essa questão do fator de acréscimo, de decréscimo, que o juro incide no capital, mas o desconto comercial incide na direita, no valor nominal, que o juro trabalha com um fator de acréscimo e o outro é com fator de decréscimo. Toda essa história aí que eu falei, refaça as questões até aqui e qualquer dúvida você manda lá para o plantão de dúvidas, tá certo? Para você seguir o conteúdo com convicção, tá certo? Agora, vamos combinar que se você tiver alguma dúvida, você manda lá no plantão, procurando ser o mais cirúrgico possível. Tipo, Jairo, eu não entendo isso quando tu fala assim, naquele caso assim, assim. Tá certo? Uma vez eu recebi uma dica, uma dúvida do aluno, nesse momento do curso, faz uns 2 anos eu acho já. E aí ele era começando do zero também. Aí ele botou assim, professor, como o senhor falou, eu não vou adiante porque eu tive dúvida. Eu não entendi direito não essa cor de juros e descontos. Pronto. Eu não entendi direito juros e descontos. Aí eu ia ter que digitar todas as aulas de juros e desconto para ele entender pela mensagem. Não pode, né? Você tinha que dizer assim, Jarão, eu estou fazendo confusão nesse momento, por que é que aqui você usou assim, por que é que ele... Você tem que dizer especificamente qual é a sua dúvida, para poder eu saber o que é que eu vou responder. Se você disser, não entendi nada até agora, eu vou fazer o que lá digitando, né? Se eu tivesse com você pessoalmente, eu não tinha problema, eu sentava com você, explicava até você entender. Mas lá no mecanismo da plataforma, é digitando, é teclando, não é? Então as perguntas devem ser objetivas para que eu possa responder, tá certo? Mas eu tenho certeza que você pode ter alguma dúvida sobre isso, mas muita coisa você entendeu, não é? Refaça as questões, principalmente, o dever de casa. Eu acho que no dever de casa da aula passada, 2, já teve alguma questão de desconto. Nessa tem mais, tá certo? Tem mais questão de desconto para você treinar. Mas também tem esse assunto novo que a gente vai ver agora, tá certo? Que são taxas de juros. Ô Jairo, a gente não já estudou taxas de juros não até agora? A gente falou tanto de taxas de juros, é verdade. Mas existem várias caras, vários aspectos sobre taxas de juros. E a gente precisa estudar. A gente já viu aqui nas questões falar sobre um aspecto de taxa de juros. Mas existe muito mais coisas sobre taxas de juros. Tá certo? Então vamos marcar agora, ó, essa parte é um momento marcante. Vamos chamar de primeiro lote de conteúdo da aula 1 até agora, a metade da aula 3, onde a gente falou de quê? Juros e descontos. Agora começa um outro lote, onde a gente vai falar de taxas de juros. Tá pronto? Vamos lá? Acompanha aqui, ó. O primeiro aspecto que a gente vai abordar para as taxas de juros fala sobre taxas proporcionais e taxas equivalentes. Vamos entender direitinho o que é isso. Duas taxas são ditas proporcionais quando, obviamente, formarem uma proporção. O nome já está dizendo, não é? Taxas proporcionais. Quando formarem uma proporção. Ok? Duas taxas são ditas equivalentes quando, aplicadas ao mesmo capital e durante o mesmo período, produzem o mesmo montante. Jairo, eu entendi mais ou menos aí. Vamos esclarecer. Exemplo. Verifique se as taxas 4% ao mês e 8% ao bimestre são proporcionais. 4% ao mês e 8% ao bimestre. Vamos ver se elas são proporcionais. Elas são proporcionais se elas formarem uma proporção, não é? 4 para um mês e 8 para 2 meses. Isso está proporcional? Está proporcional. Como é que a gente verifica? Em toda proporção, o produto dos meios
é igual ao produto dos extremos. 8, 8. Então, essas taxas são proporcionais. Ok? Olha o que está dito embaixo. Como, de fato, as taxas formam uma proporção, elas são, sim, proporcionais. Observe que este conceito independe do regime. Veja, ninguém aqui está falando de regime simples ou composto. A gente está falando de taxas serem ou não proporcionais. Isso não tem nada a ver com regime de capitalização. 4 para um mês, 8 para 2 meses, está proporcional. É ou não é? Então, taxas proporcionais. Isso é um conceito que independe do regime. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Agora verifique se essas taxas são equivalentes. A gente viu há pouco que o conceito de taxas equivalentes diz que são taxas que produzem o mesmo montante. Mais ou menos como tanto faz. Você acha que 4% ao mês e 8% em 2 meses, ao bimestre, né? Tanto faz? Eu perguntaria, em qual regime de capitalização? Raciocine comigo. 4% ao mês. Se o regime for simples, em 2 meses vai dar 8%, não vai? Então bateu. No simples. Mas no composto, 4% ao mês, você acha que vai dar 8% em 2 meses? Não, no composto vai dar mais de 8%. Porque não é juro sobre juro? Lembra? Então, você acha que aplicar um dinheiro a 4% ao mês ou a 8% ao bimestre tanto faz? Depende do regime. No regime simples, sim, tanto faz, mas no composto, não. Percebeu? No regime simples, as taxas equivalentes são obtidas de forma proporcional. Não foi isso que a gente aprendeu lá no estudo do regime de capitalização simples? O ajuste, quando a gente faz, não é ajustando de forma proporcional? Então, portanto, se duas taxas são proporcionais, sempre serão equivalentes no regime simples. Deixa eu explicar melhor. Ó, quando eu faço assim, ó, 4% ao mês, tá? Mas eu queria essa taxa para 2 meses. Tá? 4 ao mês, eu queria a taxa para 2 meses. Quando o regime é simples, o que é que você faz? 4% multiplicado por 2, não é isso? E acha aqui 8% ao bimestre. Ou seja, você faz um cálculo proporcional. É ou não é? Isso é o que a gente estudou até então. Então, gente, raciocina comigo. Num regime simples, o caminho que me leva a tal taxa que tanto faz, que é a taxa equivalente, é o caminho do cálculo proporcional. Por isso que se as taxas estão proporcionais, é porque no regime simples, elas são equivalentes. É o que está dito aqui, veja de novo. No regime simples, as taxas equivalentes são obtidas de forma proporcional. É o tal do 4% vezes 2 igual a 8%. Não é? Portanto, se duas taxas são proporcionais, sempre serão equivalentes no regime simples. Entendeu? Olha aí. 4 está para 1, como 8 está para 2. Isso aí está proporcional, não está? Tá. São proporcionais, portanto. E se são proporcionais, são equivalentes no regime simples. Veja, eu vou frisar, ó, no regime simples.
esse conceito depende do regime. No regime simples, 4% ao mês e 8% ao bimestre são, sim, taxas proporcionais, equivalentes. Ok? E como é que funciona o regime composto? Ora, o regime composto, quando a gente quer obter as equivalentes, quando a gente quer esticar a taxa, por exemplo, a 2 meses, a gente não faz um cálculo proporcional. A gente faz um cálculo exponencial, não é? Se você tomar, portanto, o caminho do proporcional, não vai chegar na equivalente. Entendeu? Então, se duas taxas forem proporcionais, com certeza, no composto, elas não se equivalem. Veja. No regime composto, as taxas equivalentes são obtidas de forma exponencial. Portanto, se duas taxas são proporcionais, nunca serão equivalentes no regime composto. Mais uma vez, ó, esse conceito depende do regime. Depende do regime. Veja, verifique se as taxas 5% ao mês e 10,25% ao bimestre são equivalentes. Verifique se elas são equivalentes. Opa! Equivalentes em que regime? Não é? Toda vez que alguém perguntar se duas taxas se equivalem, você tem que perguntar na hora. Meu amigo, você quer que eu verifique em que regime? No regime simples, digamos, bom, no regime simples, as taxas só se equivalem quando são taxas proporcionais. Veja se 5 em um mês e 10,25 em 2 meses, por acaso, formam uma proporção. Não. 5 está para 1, assim como 10,25 está para 2? Não. É diferente, ó. 5 sobre 1 é diferente de 10,25 sobre 2. Então eu pergunto, são proporcionais? Não, não são proporcionais. Não são proporcionais. E se não são proporcionais, não são equivalentes no regime simples. Entendeu? Agora, e no composto? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver se no composto elas são equivalentes. 1,05 ao quadrado. Não é assim que eu trabalho no composto. Quando eu tenho 5% ao mês e eu quero saber em 2 meses quanto é que dá, eu não elevo 1,05 ao quadrado, aí dá 1,1025. Estava até naquela dica que eu dei para vocês, lembra? Aí, ó. 5 ao mês, 10,25 ao bimestre. Né? Aqui está errado, deixa eu corrigir. Ao mês não. Aqui é ao bimestre, né? Vamos lá. Pronto, corrigi. O que é que isso aqui está lhe indicando? Está indicando que 5% ao mês equivale no composto a 10,25 ao bimestre. Não é? Então eu pergunto, 5% ao mês e 10,25 em 2 meses, você acha que tanto faz? No regime composto, sim. No regime composto, elas são equivalentes. É como se eu lhe perguntasse assim, ó. Vê só, você prefere aplicar seu dinheiro a 5% ao mês ou a 10,25 ao bimestre? Aí você pergunta, em que regime? Eu digo, composto. O que é que você diz? Tanto faz. Tanto faz. 5 ao mês e 10,25 em 2 meses, tanto faz. Sabe por quê? Porque se eu aplicar a 5 ao mês, eu vou ganhar em 2 meses 10,25%. Então, tanto faz. Entenderam? Agora, se eu dissesse assim,
Você prefere aplicar seu dinheiro a 4% ao mês ou 8% ao bimestre? Aí você pergunta, em que regime? No simples, tanto faz. Porque no simples, 4% ao mês e 8% em 2 meses é a mesma coisa. Entenderam? Essa observação agora vai ajudar a consolidar esse conceito. Observação. No regime simples, a equivalência se dá de forma proporcional, enquanto que no composto, de forma exponencial. Até aqui você já sabia, né? A gente estudou isso nas aulas anteriores, regime simples e regime composto. Continuando. Por isso, se duas taxas são proporcionais, serão equivalentes no regime simples e não serão no composto. Da mesma forma, se duas taxas forem equivalentes no composto, com certeza elas não são proporcionais. Porque, gente, é uma questão de caminho. Vê, é uma questão de caminho. Imagine que eu estou com uma taxa aqui, 5 ao mês. 5 ao mês. Aqui tem 10 ao bimestre. No regime simples, eu acho a taxa ao bimestre de forma proporcional, não é? Eu pego 5 ao mês e multiplico por 2, 10 ao bimestre. Eu tomo o caminho da proporção para chegar aqui na taxa ajustada, que é a taxa equivalente. Então, sempre que as taxas estiverem proporcionais, no regime simples elas estão equivalentes. Mas eu pergunto, quando eu tenho 5 ao mês e eu quero saber em 2 meses, no regime composto, eu devo fazer cálculo proporcional? No composto, você faz o cálculo exponencial do juro sobre juro. Se você fizer o cálculo proporcional, você vai para outro canto, mas não vai para a taxa equivalente. Veja na tela. Olha aí. A questão lhe dá uma taxa. Vamos imaginar 3% ao mês. Ao mês. Mas você quer saber quanto é que isso equivale em 5 meses. Vamos imaginar, né? Um exemplo. Em 5 meses. Qual é o cálculo que você faz para descobrir essa taxa equivalente? Você faz um cálculo proporcional, você pega o 3% e multiplica por 5 e vai dizer que equivale a 15%. É ou não é? Ora, ao período, né? Então, se eu saio daqui, faço um cálculo proporcional para chegar aqui, toda vez que essas taxas estiverem proporcionais, eu sei que elas estão equivalentes. É ou não é? Claro. Agora vê. Deixa eu apagar, né? Para não lhe atrapalhar. Eu dou uma taxa. Vamos imaginar, 5% ao mês. Aí eu pergunto, isso equivale a quanto? Vamos supor em 2 meses. Em 2 meses. Qual é o cálculo que você faz? Por acaso, no regime composto, você faz 5% vezes 2? Claro que não. Por acaso, no regime composto, você faz um cálculo proporcional? Claro que não. Você faz um cálculo exponencial. Olha o cálculo que você faz. Ó. Aquele que eu mostrei há pouco. Aí você vai dizer que aqui dá 10,25 ao bimestre. Não é isso? É. Aí eu pergunto, tem como isso aqui estar proporcional? Não, você criou isso a partir de um cálculo exponencial, como é que vai estar proporcional? Percebeu? É isso que está dito na observação. Vou apagar e voltar para você ver. De novo. No regime simples, a equivalência se dá de forma proporcional. O cálculo é proporcional. Para sair de uma taxa e encontrar aquela outra total, esticada para toda a operação, você faz um cálculo proporcional. Enquanto que no composto você faz um cálculo exponencial. Por isso, acompanhe, se duas taxas são proporcionais, já é garantido que elas vão ser equivalentes no regime simples. Serão equivalentes. E não serão no composto.
Da mesma forma, se elas forem equivalentes no composto, já é certo que elas não são proporcionais. Quer ver uma coisa? Olha aqui para mim. Ó. Eu costumo dizer assim, ó, o regime simples é o regime do tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. Se for proporcional, é também equivalente. Se não for proporcional, também não é equivalente. E no composto, é o regime do ou uma coisa ou outra. Se for proporcional, não é equivalente. Se for equivalente, não é proporcional. Entenderam? Porque os caminhos são diferentes. No simples, eles coincidem. No composto, eles divergem. No simples, o caminho da equivalência é o caminho da proporção. Tudo ou nada. Se for uma coisa, vai ser a outra. No composto, não. Um caminho é da equivalência, que é o exponencial, e o outro caminho é o da proporção. Não pode chegar na mesma coisa. Ou é um ou é outro. Entenderam? Isso já foi muito explorado em prova de concurso público. Tá certo? Espero que você tenha entendido. Beleza? Vamos seguir? Próxima abordagem. Taxas efetivas e taxas nominais. Eu acho que esse aspecto dos três talvez seja o mais difícil. Comparando, né? Ele não é nada difícil demais. Mas comparando com os outros, né? O que a gente acabou de ver, primeiro aspecto, proporcionais e equivalentes, e com o terceiro, que a gente vai ver daqui a pouco, eu acho que esse talvez seja o aspecto mais difícil. Mas se você concentrar, eu tenho certeza que você vai entender. Ok? Eu vou começar conceituando. Depois eu vou criar aí uma história comprida, né, para você entender de fato o que são taxas nominais e taxas efetivas. Veja, o que caracteriza uma taxa efetiva é que o período de capitalização coincide com o período ao qual a taxa se refere. Como é, Jairo? O período de capitalização coincide com o período ao qual a taxa se refere. Veja o exemplo. Se eu falar de uma taxa tipo 4% ao mês com capitalização mensal, o período, você pode não estar entendendo nada do que é isso aí. Como assim com capitalização mensal? Eu vou explicar daqui a pouco. Por enquanto, eu quero só que você observe qual é o período da capitalização. Ainda que você não entenda o que é a capitalização. Mas qual é o período da capitalização? Está sublinhado. Mensal? E qual é o período ao qual a taxa se refere? Mês? Não está igual? Mensal, mês. Igual. Taxa efetiva. Observe outro exemplo. Sim. Se o período é igual, nem precisa ser dito na questão. Se o período está igual, nem precisa ser dito. Mas veja outro exemplo. 1% ao semestre, com capitalização semestral. Qual é o período da capitalização? Semestre. E o período da taxa? Semestre. Está igual ou está diferente? Igual, coincidiu. Taxa efetiva. E se o período está igual, nem precisa dizer. Diga somente 1% ao semestre. Ponto final. Que o mundo inteiro vai entender que a capitalização é semestral. Diga 4% ao mês. Ponto. Que o mundo inteiro vai entender que a capitalização é mensal. Olha outro exemplo. 7% ao ano, com capitalização anual. Período da capitalização, ano. Período ao qual a taxa se refere, ano. Coincidiu? Sim. Taxa o quê? Efetiva. E se coincidiu, nem precisa você dizer. Diga só 7% ao ano, que o mundo inteiro vai saber que a capitalização é anual. Aí você está pensando, Jairo, vê só, eu estou entendendo
quando é igual à taxa efetiva. Eu só não estou entendendo o que danado é isso. Mas não é para entender o que danado é isso agora não. Tá certo? Eu vou explicar daqui a pouco para você entender o que danado é isso. Por enquanto eu quero só que você entenda isso. Quando coincidir o período da taxa com o período da capitalização, a taxa é efetiva. Agora vê, taxa nominal. O período de capitalização difere, portanto, é diferente do período ao qual a taxa se refere. Como assim, Jairo? Veja como assim. 5% ao trimestre com capitalização mensal. Ainda que você não esteja entendendo nada do que danado é isso, mas você está vendo que a capitalização é mês e a taxa é trimestre. Isso está igual ou diferente? Diferente. Então essa taxa é nominal. 2% ao semestre com capitalização bimestral. Jairo, eu nunca ouvi falar nisso, não sei nem que danado é isso. Não importa. Por enquanto eu quero só que você observe qual é o período da capitalização, bimestre. E o da taxa, semestre. Está igual ou diferente? Diferente. Nominal ou efetiva? Nominal. Está vendo que aí tem que dizer, não é? Na efetiva, não precisa. Se é igual, não precisa dizer. Mas aí tem que dizer como é que eu vou adivinhar, né? Se é diferente. Por exemplo, 9% ao ano com capitalização trimestral. Qual é o período da capitalização? Trimestre. E o período ao qual a taxa se refere? Ano. Está igual ou diferente? Diferente. Nominal ou efetiva? Nominal. Então, como eu falei, ainda que você não esteja entendendo o que danado é isso, classificar uma taxa você já sabe. Aí, gente, observe uma coisa. Todas as taxas de juros com as quais nós trabalhamos até esse ponto do curso foram efetivas. Sabe por quê? Porque o tempo inteiro aqui a gente falou 4% ao mês, 8% ao ano, 3% ao trimestre, 2% ao mês. Nunca você tinha ouvido eu falar aqui 4% ao ano com capitalização mensal. Já ouviu falar nisso? Não. Sabe uma coisa que você ouviu falar aqui? Não sei se você vai lembrar. Eu não me lembro exatamente do valor qual era, mas você vai lembrar, eu acho. Falava 10% ao ano com capitalização anual. Eu até risquei e disse, nem precisava ele ter dito isso, mas a gente vai estudar mais na frente. Era isso. 10% ao ano com capitalização anual. Está igual, nem precisa dizer. A taxa é efetiva. Entenderam? Não é? Entenderam que danado é isso? Você não está entendendo nada, talvez, do que danado é isso. Mas entendeu a classificação. A taxa nominal, gente, de uma forma simples falando, tem nome e sobrenome. Ela é 8% ao ano com capitalização mensal. Ela é 10% ao semestre com capitalização trimestral. Percebeu? A efetiva, só o nominho ali, ó. 8% ao mês, 3% ao dia, 10% ao ano, 4% ao trimestre, 9% ao semestre. Tudo isso é efetiva. Agora, 8% ao ano com capitalização bimestral, nominal. 8% ao trimestre com capitalização mensal, nominal. Entendeu? Muito bem. Agora, que danado é isso? Segura aí que daqui a pouco, no outro bloco, eu vou explicar para vocês.